Olá, tubarões, estamos aqui no nosso Papo de Tubarões e hoje com um cara que eu admiro demais, que vocês vão adorar conhecer as histórias. E para quem gosta de evento, hoje fica por aqui, porque a gente vai falar de muitos eventos e da cidade de São Paulo, que é uma cidade que vocês sabem, eu amo, né? Eu sou paulista, sempre morei em São Paulo e amo essa cidade. Bom, estou falando de Gustavo Pires. Ele é presidente da SP Tours desde 2022 e, pasme, 300 mil postos de empregos ele já gerou diretos e indiretos com os eventos que ele produz ou eventos que eles apoiam nessa cidade. Olha, tem dia que eu acompanho o Instagram dele, ele está em 4, 5, 6 eventos no mesmo dia. Eu falei, olha, eu gosto de trabalhar, mas você, viu, vou te contar, é uma formiga atômica. Eu falo que formiga atômica temos duas já nessa cidade, o Jorge Lima e o Gustavo Pires, que são excelentes exemplos de formigas atômicas. Bom, brincadeiras à parte, é um cara maravilhoso, faz uma gestão incrível da SP Tours e vocês vão ter um papo muito bom aqui. Fica por aqui, não esquece de dar um like nesse vídeo e de seguir o nosso canal para não perder os nossos, essas pessoas incríveis que estão sempre aqui, os nossos tubarões. Gustavo, obrigada, viu, pela presença, estou muito feliz que você está aqui. As suas histórias são muito legais, assim, você fala de São Paulo com esse sorriso nos olhos, com essa alegria de gostar de São Paulo. Eu sei que você está na prefeitura já faz bastante tempo, então me conta um pouquinho de você. Mas antes de tudo, a gente sempre pede para a pessoa contar um pouquinho dela. Né? Então, quem é o Gustavo? Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite e te admiro muito e você é uma das pessoas que a gente se espelha para tentar fazer a melhor gestão possível. A gente lê muito sobre você há muito tempo, acompanha você há muito tempo. Hoje eu tenho o prazer de ser seu amigo, mas você é uma pessoa muito admirada em todo o Brasil. Obrigado mesmo por eu estar aqui. Acho que Gustavo Pires é, acima de tudo, um cara muito dedicado, família que enxerga com certeza os valores como o mais importante, não só para mim, comigo mesmo, como nas pessoas que eu quero ter próximas. Isso acho que vale desde pessoas próximas na vida pessoal, quanto também dentro da empresa. Acho que a cultura da empresa é muito importante e os valores norteiam isso. Sou muito leal também. Claro, não vou só ficar falando qualidades aqui, mas eu acho que a questão da lealdade, a gratidão e a dedicação moldam muito o que a gente aplica na empresa e o nosso dia a dia. E então, atleta também, né? Conta um pouquinho desse teu lado. Eu gosto muito também de praticar esporte, de assistir e praticar esporte, mas faço alguns esportes, então luto Muay Thai, pratico wakeboard, gosto de jogar basquete, futebol. Tô começando a correr. Correr já é mais difícil para mim, eu não gosto tanto, mas acho que é um desafio novo aí também que eu tô tentando ter. Faço musculação também, sempre. Eu acho que meu dia é completamente diferente quando eu treino. Eu treino 6 vezes por semana, 5 vezes por semana cedo, antes de ir pro trabalho. Muda totalmente meu rendimento. Se algum dia eu não consigo, meu rendimento do dia cai. Concordo totalmente com isso. Eu acho que a energia que nós temos, para essa energia para o trabalho, vem muito do treino, né? Com certeza, muito do treino. A disposição é outra. Então, você ter uma rotina também, acho que a alimentação é outro ponto. Então, depois do almoço eu estou muito cansado, mas você almoçou o quê? Uma alimentação mais leve, então também eu sou bem regrado com dieta. E acho que isso ajuda a gente a conseguir render o máximo possível, né? Muito bem. Me conta um pouquinho desses eventos. Quantos eventos tem em São Paulo num mês? Vamos fora o carnaval, né? Que é essa maluquice, mas que é um mês bastante cheio, eu sei. Mas num mês normal, assim, quantos eventos vocês fazem? São Paulo, a cidade de São Paulo tem no ano 10, 12 mil eventos para mais. A SP Tours em 2024 bateu recorde novamente, a gente tinha batido em 2023. A gente fez 3.776 eventos em um ano. Só em 2024. Então isso dá mais de 10 eventos por dia em média. Claro que nós não fazemos eventos todos os dias, mas a gente faz no final de semana muitos. Então, nosso recorde também em eventos num dia, só para você ter uma ideia de eventos em um só dia, a gente no dia 12 de outubro de 2024 realizou 133 eventos no dia. Um dia. Exato.
Haja equipe, hein, gente? Haja fôlego, haja força e haja capacidade de gestão. Que, aliás, você dá de sobra. Porque eu assisti o trabalho que você fez nesse carnaval mais de perto. Eu acabei ficando no Carnaval em São Paulo. Eu nunca tinha ficado no Carnaval em São Paulo. E fiquei muito impressionada com a capacidade de gestão para gerir todos esses blocos, e mais o Carnaval de Rua, mais o Sambódromo e tal. Conta um pouquinho sobre o Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo é o maior evento do Brasil. Então, não só Carnaval, é o maior mesmo em número de pessoas nas ruas e também no tamanho da operação. Então, para a gente ter uma ideia, efetivo de polícia militar, 7.000 policiais. Efetivo de ECM, 5.500 ECMs. Produtores nossos, quase 1.000 produtores. Aí tem equipe de limpeza, etc, etc. Além de, claro, os foliões que vão se divertir no Carnaval, que são 16 milhões e meio de pessoas ao longo de 3 finais de semana. Então, é uma operação extremamente complexa, que a gente teve o prazer e a bênção de, nesse ano, ficamos responsáveis tanto pela infraestrutura quanto pela coordenação do Carnaval. Isso foi muito importante para a gente, porque essa ligação entre quem monta e produz a estrutura e quem coordena a relação com os blocos é muito importante para a gente ter o melhor evento possível. Então foi um desafio muito grande, mas que deu muito certo. A gente teve vários índices caindo no Carnaval. Então, por exemplo, um índice que preocupa relacionado aos eventos, muitas vezes o público. Furtos e roubos. Diminuiu em 56% furtos e roubos do Carnaval de 2024 para 2025. Isso é um número muito positivo. Nossa, muito bom. Isso se deve muito ao Smart Sampa, ao trabalho da Polícia Civil com os apaisana, vestido de Chapolin, de Power Ranger, etc. O trabalho da Polícia Militar, sem dúvida, tanto no Águia quanto nos drones, quanto principalmente com o efetivo. E um trabalho nosso em conjunto, e a cidade mobilizada, o governo mobilizado, para conseguir fazer o melhor carnaval possível, e fez. Mas foi, sim, fantástico e com certeza um desafio muito grande. Em 25 dias, eu estava comentando com você antes aqui, em 25 dias eu não dormi mais de 2 horas em nenhum deles. Não, eu via você às 4, 5 da manhã, estar aqui, ali, depois de manhã acordar, eu já estava no bloco e acompanhando os blocos todos. O bloco é uma... São Paulo não tinha muito esse costume, né, anos atrás, e foi crescendo. Hoje passou o Rio de Janeiro, né? Sim. Quantidade de blocos, 16 milhões de pessoas realmente. O Carnaval de São Paulo de 2017 para cá, ele vem crescendo ano após ano, e acho que em todos os aspectos, desde número de blocos e público, até o paulistano que viaja menos e fica mais, e quem vem de fora para São Paulo. Atrai turista, inclusive turista internacional. Eu tive o prazer de uma das entrevistas que eu fiz em um dos blocos, que eu fui entrevistando os foliões e tal, eu fiz com alguns portugueses e eles vieram para o Carnaval de São Paulo e também do Rio. Foi muito legal. E também um crescimento e uma evolução da operação. Em 2017, estava se entendendo melhor o como realizar, o como fazer. 2018 teve um salto, aí foi indo, 2023 para 2024, 2024 para 2025, outra evolução também, que é muito importante, assim, eu sempre deixo isso muito claro, não é um trabalho nosso, não, a SP Tours, com a presença do Gustavo, foi lá e fez. Vem evoluindo essa operação ano após ano e, claro, a gente continuou dando andamento a uma operação que vem evoluindo. Então, as pessoas também que organizaram o Carnaval antes estavam já evoluindo muito e a gente espera para 2026 evoluir mais. E São Paulo, um número que as pessoas sabem pouco, é líder de turismo, né, no Brasil nacional, turismo nacional e internacional. Sim. Quer dizer, somando tudo, São Paulo é líder em relação ao Brasil, que eu realmente não sabia. Eu imaginava que era primeiro o Rio de Janeiro, depois as cidades do Nordeste e tal. E fiquei bastante impressionada com esse número. Não, muita gente não sabe realmente, a gente tenta comunicar isso e aqui é um dos ótimos meios para isso. São Paulo é a cidade que mais recebe turista no Brasil. E a gente tem isso em vários setores do turismo, claro. A gente tem do turismo de lazer e entretenimento, do turismo esportivo, do turismo gastronômico, do turismo de negócios, onde São Paulo é, sem sombra de dúvidas, há muito tempo o carro-chefe, mas acho que a evolução do turismo em São Paulo fica muito clara quando turismo de negócio sempre foi referência e continua sendo. Mas isso já estava intrínseco na cidade. Todo mundo o cidadão já meio nasce sabendo isso. Mas o turismo de lazer, o turismo gastronômico, ele cresceu muito. E a gente fala dentro da SP Tours de São Paulo, perdeu a vergonha de se divertir. Então,
Qual cidade do mundo tem 6 datas do Coldplay? Las Vegas e São Paulo. Las Vegas é entretenimento. Então, São Paulo está se colocando na primeira prateleira do mundo no que diz respeito aos eventos, e que é a vocação de São Paulo. São Paulo é uma cidade como Nova York, como Londres, e tem que buscar isso ao máximo. E isso é um motor econômico muito importante para a cidade. Não, e culturalmente, nós temos muitos teatros, cinemas e restaurantes incríveis, como gastronomia. São Paulo, eu acho que é no Brasil, a cidade que tem mais restaurante, né? Para você ir em todos os restaurantes que São Paulo tem hoje, porque a gente sabe que amanhã já vai ter alguns que a gente não conhece. É fantástico. Eu tenho listinha de restaurante, eu não terminei 2023, já abri um monte em 24, 25, por aí vai. Mas para você ir em todos os restaurantes de São Paulo, você demoraria 34 anos. Almoçando e jantando todo dia em algum restaurante. Um lugar diferente. Você demoraria 34 anos para ir em todos, se você almoçasse e jantasse fora em lugares diferentes todos os dias. 34 anos. Então, São Paulo é incrível. E o turismo gastronômico crescendo muito. A gente fez algumas pesquisas. O Observatório de Turismo fica dentro da SP Tours. É um órgão referência no Brasil no que diz respeito às pesquisas de público. E tem muita gente que vem para São Paulo para o final de semana, almoça 2 vezes em 2 lugares diferentes e janta 2 vezes em 2 lugares diferentes para fazer o turismo gastronômico e volta. Tem gente em Campinas, Ribeirão fazendo isso, São José dos Campos Interior de fazendo São Paulo, né? Interior de São Paulo, E é um destino de compras também, né? Sem dúvida. Muito. Se a gente pensar na 25 de março, próximo ao Natal, é gritante o aumento de público. E além de todo o resto, claro. Mas Não, e a quantidade de shoppings que quantidade de São Paulo shopping. Bom, eu sou meio suspeita, porque eu adoro São Paulo. Eu também nunca pensei em morar fora daqui, engraçado, né? Nunca pensei em sair e morar fora do Brasil. Todo mundo fala, mas você é difícil, São Paulo, Brasil, etc e tal, negócio. É a cidade das oportunidades, e o Brasil é o país das oportunidades. Se você estiver olhando, observando e buscando inovação, e buscando oportunidade de negócio, aqui, como tem dor, tem oportunidade, né? Eu concordo, eu também sou dessa. Eu poderia morar 1 ano fora para fazer algum curso, alguma coisa, mas morar para a vida eu não pretendo morar em nenhum lugar que não seja São Paulo. Amo São Paulo também. E, de fato, é terra das oportunidades. E eu acho que quem estiver atento, estudando, se adaptando, se renovando ao mercado e às coisas que acontecem na cidade, tem oportunidade aqui, com certeza, para melhorar. Conta pra muito a gente vida. um pouco das oportunidades que você vê de negócios aqui. Nós temos vários milhões de empreendedores aqui e todo mundo está sempre buscando negócio. Dentro desse mercado de entretenimento, eventos que você conhece, domina tanto, o que você acha que poderia ser um bom negócio? O que eu acho que já vem evoluindo, mas a gente ainda está atrás de algumas dessas principais capitais do mundo, digamos assim, que eu mencionei antes, por exemplo, a rede hoteleira conversa muito bem com os principais eventos. Então a gente vai receber uma Fórmula 1, uma NFL, um The Town, eventos gigantescos, um próprio Carnaval, que é público. A rede hoteleira se porta muito bem, explode. A gente teve números em setembro do ano passado, recorde no setor hoteleiro de São Paulo, em capacidade média de público, etc. Mas eu acho que mais coisas que linkem com os eventos. Então, por exemplo, quando eu fiz a defesa da NFL, para a vinda da NFL para São Paulo, eu fiz em Londres, e a gente foi à noite nos pubs. Quase todos os pubs de Londres estavam com alguma promoção do tipo, pague uma cerveja, leve 2, se tiver com a camiseta do time da NFL. Então mobilizou os torcedores a irem. A cidade respirar mais o evento é fundamental. Isso tanto o evento tem que trabalhar esse marketing, quanto o resto da cidade. Então o empreendedor pensar em algumas ativações e alguns links com os eventos que acontecem, o público que vem para o evento normalmente fica 3 ou 4 dias, 2 pelo menos. Ele vai fazer algo além do evento. Então você pode ganhar muito com isso. Claro, as grandes feiras, os eventos, como a NFL, aliás, foi um evento maravilhoso, né? Maravilhoso. Foi. Parabéns, ficou muito. Eu fui e adorei. Não tinha ido nunca a um jogo de NFL, foi a primeira vez. Então eu entendi o jogo, como é que funcionava primeiro, e depois eu vi essa estrutura que foi criada. Parabéns, ficou muito bacana mesmo o evento. E eu acho que você tem razão. Se a gente pensar um pouco mais
como vai vender, né? Porque todo mundo quer vender. O restaurante quer vender mais, o hotel quer vender mais, o bar quer vender mais. Como vender mais? Essa é uma ótima oportunidade. Você se conectar a essas pessoas que vêm para esses eventos. E tem um lugar onde a gente pega essas agendas do que vai acontecer? Sim. A gente tem o site cidadedesaopaulo.com, onde dá para ver o calendário dos eventos estratégicos da cidade, que são os principais eventos que acontecem em São Paulo, periodicamente. Então, eventos que sejam todo ano ou bianual, como é um The Town, por exemplo, além das principais feiras também, numa parceria nossa com a Abrap. Além disso, a gente tenta comunicar tanto no Instagram da SP Tours quanto no meu, porque é isso. Um exemplo, eu dei uma entrevista em fevereiro sobre os eventos para o final do ano, shows internacionais no segundo semestre. Eram 30 shows internacionais. Já são 42 shows internacionais. E até outubro e novembro vão confirmar mais alguns. Fora os nacionais com capacidade de impactar a economia e trazer turista, que são vários também. Então, vai se renovando muito. 42 shows internacionais, eu adoro show. Me conta alguns. Conta pra gente alguns. A gente vai ter Dois ou alguns três. ótimos. A gente vai ter o Oasis, que não fazia turnê há muito tempo, que não se imaginava que viria para o Brasil. A gente tem Alice Cooper em junho. A gente vai ter o The Town, que vai ser The Town é bárbaro, né? mais uma vez fantástico, e é um evento que impacta muito nossa economia, gera muito emprego. O último The Town foram mais de 20 mil empregos gerados no evento. Então, o que isso representa para a cidade? Impacto econômico. Quantas pessoas circularam? 100 mil por dia, foram 500 mil pessoas. E logo depois do The Town, isso muito pelo que São... Isso muito pelo que São Paulo já vinha tendo, e também pelo The Town, São Paulo ganhou de uma entidade ligada à ONU o prêmio de Capital Mundial da Música. Olha. Então, isso foi em 2023, então tem um apelo muito grande pra gente. E vários outros shows, vários outros eventos. Tem Fórmula 1 também no segundo semestre, tem NFL no segundo semestre. Gente, sabe o que é legal ouvir essas coisas? Porque o brasileiro adora falar que a gente é ruim, né? Síndrome do vira-lata. Que a gente é ruim, que o Brasil é ruim, que a gente se perde para tudo. Olha aí, ganhamos um prêmio de cidade da música. Quem pensaria, né, isso? A gente não sabe disso. A gente precisa falar um pouco mais do Brasil, né? Um pouco mais das coisas que o São Paulo faz e que o Brasil faz, e ter orgulho do nosso país. Porque tem muita coisa bacana que a gente faz aqui. Né? Eu sou crítica também. Tem coisas que eu critico, eu falo e tal, e quem me acompanha sabe, tem bastante coisas que a gente critica, mas eu gosto de falar das coisas boas, porque a gente precisa ter orgulho do país que a gente vive, né? Com certeza. E acreditar que o Brasil está pronto para cada vez ficar maior e melhor, né? Com certeza, Cris. A gente sempre tenta comunicar muito esses pontos positivos de São Paulo, e o que você falou me lembrou um ponto muito importante. Eu já fiz vídeo sobre isso. Qual cidade do mundo tem, no mesmo ano, Fórmula 1, NFL, Lollapalooza, um festival nacional do tamanho do The Town, Fórmula E, WEC, 6 datas de Bruno Mars, 6 datas de Coldplay? Bom, o pessoal 42 shows aí. internacionais? Nem Nova York tem. Nova York não tem o Lollapalooza, por exemplo. Claro, Nova York tem vários outros eventos. Não estou falando que aqui vai ter mais eventos que lá, mas o ponto é esses eventos que eu citei, que são alguns maiores do mundo. São Paulo centraliza eles. O Lollapalooza nos Estados Unidos é em Chicago. O Burning Man é em Nevada. O Coachella é na Califórnia. Aí em Nova York tem outros principais. Não é tão concentrado, é mais espalhado. A gente tem concentrado em São Paulo os maiores eventos da América do Sul. Mas um pouco porque a gente tem uma malha viária incrível, né? Você estava me dizendo que 60% dos voos... 60% dos voos da Decolar tem como destino São Paulo, ou para ir ou para voltar. Do Brasil. 60% do Brasil. Então, assim, a gente tem uma malha viária muito poderosa e uma malha hoteleira também, que cobre bem o estado e bem a cidade. Então, a gente tem condição. Muitos restaurantes, como a gente estava dizendo, então a gente está preparado para receber esse turista, que às vezes outras cidades não estão tão preparadas. Sim, quando me perguntam, mas por que São Paulo então cresce tanto no turismo? Como está funcionando para trazer os eventos? Pelos 12 milhões de pessoas fora da grande São Paulo, que passa dos 20, pelos 46 milhões de pessoas do estado, pelo tamanho de São Paulo, um evento em São Paulo ele já naturalmente vai ter ingressos esgotados mais fáceis só pelo poder aquisitivo e pelo público que mora na cidade. Em paralelo a isso, a maior rede hoteleira da América Latina é nossa. Então, São Paulo também é a cidade com maior capacidade de atrair turista.
Os aeroportos mais movimentados são os nossos. São Paulo também tem essa capacidade. As estradas, São Paulo também. Então, acaba sendo um conjunto de fatores que fazem parte da vocação de São Paulo, e claro, diversas gestões que passaram, onde você consegue dar para esse evento o que o evento de fora quer fazer em São Paulo, quer lucrar. Por que vai ter 6 datas em São Paulo e 2 em outra cidade? Porque São Paulo vai esgotar 6 datas. E muito rápido, inclusive. E muito rápido. Então, muitas das principais marcas e eventos que a gente trouxe, a gente foi atrás. A gente foi como uma agência prospectar novos eventos para a cidade. E muitos eventos procuraram a gente. Tem evento que bate na nossa porta e fala, se eu for para a América do Sul, eu quero ir para São Paulo. Porque ele já enxerga em São Paulo a vocação para o evento dele ser um sucesso desde o primeiro minuto. Então, a Fórmula 1. Se a Fórmula 1 saísse de São Paulo, e não vai sair, o contrato é renovado até 2030 e com certeza vai se renovar, se Deus quiser, para sempre, que é um dos nossos principais eventos. Se a Fórmula 1 saísse de São Paulo, ela não ia para outro lugar da América do Sul. A Fórmula 1 ia para os Emirados Árabes. Isso é o cenário mais provável. Porque a Fórmula 1 enxerga, além de Interlagos, que é uma das mecas do automobilismo, a Fórmula 1 enxerga a capacidade de São Paulo de vender e de atrair as pessoas de fora e de receber bem as pessoas de fora. Qual o público de uma Fórmula 1? A Fórmula 1 leva 270 mil pessoas em 3 dias, um pouco mais de 270 mil pessoas em 3 dias. E o público vem aumentando ano após ano. Tem várias reformas sendo feitas no autódromo. Autódromo de Interlagos que recebe 400 eventos por ano. É mais de um por dia, em média. Que eventos que acontecem lá? Desde eventos menores de automobilismo, shows menores, tipo Porsche etc. Cup, essas coisas? E ainda muito menores ainda. Porsche Cup que foi final de semana, foi bem legal também. Automobilismo nacional crescendo muito. Mas são vários eventos menores ao longo do ano, além dos principais shows e festivais e os principais eventos de automobilismo. Aliás, para show e para festival lá é incrível, né? Lollapalooza sempre foi lá, continua sendo lá? Continua sendo lá e os eventos disputam Interlagos. A gente hoje com Interlagos, isso é muito bom para a gente como cidade, falta data. Então a gente vai sendo criativo para procurar outros espaços. Mas os principais festivais querem o autódromo e os principais eventos de automobilismo também. A gente tem conversado com alguns grandes eventos, a gente não vai parar por aqui, a gente vai continuar indo atrás de mais eventos. Tem alguns eventos que a gente está conversando para trazer. Você vem aqui contar pra gente, quando ele Tá puder. bom. Deixa eu te falar, e o EMB, hein? O EMB é um espaço tão incrível. Agora está na tua gestão, o EMB? Que Isso. bom. E a gente concedeu. Então, a gente reverteu 10 anos de prejuízo em 3 de lucro na SP Tours. Meus 3 anos como presidente a gente teve lucro, depois de 10 anos de prejuízo. Isso se deve muito a essa característica nova da SP Tours de prospectar grandes eventos, como eu vinha falando, mas principalmente a concessão do AMB. A gente é muito a favor e pró-concessão. E esse é mais um dos vários casos, a esmagadora maioria, onde desonerar a máquina pública em uma parceria com o setor privado para uma melhor gestão do espaço, melhora o espaço. A SP Tours e os funcionários da SP Tours trabalharam muito bem no AMB, no período que tinham que trabalhar. Mas, ao longo do tempo, a máquina pública não consegue acompanhar a evolução do setor privado. E o equipamento fica defasado. Então, Porque começou a ficar muito velho. muito defasado. E agora não. Agora as principais feiras já disputam o AMB novamente. Incrível, muito bom. O AMB concedido, além da gente ter 12,5% da receita, depois da GL ter pago uma outorga fixa de 54 milhões, então, como a GL, quando ganha a concessão, ela tem que pagar os 54 milhões, e além disso a gente tem 12,5% da receita pelos próximos 27 anos, que a concessão já tem 3 anos agora. Isso foi o que deixou a SP Tours no azul, e é o que faz a gente ter uma projeção muito positiva. É o que faz a gente, além de dar lucro, a gente conseguir ser uma empresa hoje rentável, que ajuda a cidade de São Paulo e não que onera a cidade de São Paulo além da conta. Quantos funcionários diretos vocês têm? 172. Pois é, menos do que o número de eventos. Muito menos. Você faz um milagre fazer essa gestão com tão pouca E gente. passou por uma reforma administrativa muito grande por conta da própria concessão também. E a gente, para algumas operações especiais, a gente tem empresas terceirizadas que contratam mão de obra. Então, o carnaval vai ter produtor, os produtores são contratados pela empresa. Mas isso conseguiu oxigenar muito a SP Tours. Não, primeiro você vai ter pessoas especializadas para cada necessidade que você tem e não carrega um custo, não onera o teu negócio o ano inteiro
para sustentar uma equipe que às vezes pode ficar, né? Com certeza. A gente tem, por exemplo, isso daí também é novo, a gente trouxe ao longo dos últimos 2, 3 anos, produtores mais sênior específicos para determinados eventos, guia bilíngue. Então, por exemplo, a gente coloca para a Fórmula 1, para o The Town, para a NFL. A NFL, um dos pedidos deles para mim esse ano foi, tem que ter os guias. A gente coloca guias nas estações de metrô em alguns pontos estratégicos da cidade, bilíngue para receber quem vem de fora. Isso era algo antes em São Paulo visto como, não, mas não tem quem fala inglês em São Paulo, não tem gente de fora. São Paulo tem que se adequar, São Paulo tem que oferecer. Não dá para chegar um americano no jogo da NFL em São Paulo e ele não conseguiu uma informação porque não tem alguém bilíngue. Então isso foi outra inovação que a gente trouxe, que não era para ser tão inovadora assim, mas que colocou a SP Turismo em outro patamar. Sabe que eu acredito muito, Gustavo, que a diferença mora no detalhe, sabe? Então, são os pequenos detalhes que a gente vê que você se preocupa na sua gestão e que fazem toda essa diferença e que fizeram esse sucesso da SP Tour se transformar num negócio rentável, um negócio que prospecta sempre coisas boas para São Paulo, que traz novas novidades para São Paulo toda hora e que gera negócio, gera emprego. 300 mil posições de emprego é um movimento muito respeitável e é uma coisa que que São Paulo precisava, né? Vocês fazem um trabalho muito legal em parceria com o governo do estado também, né? Essa parceria é muito boa. É muito boa, é quando fundamental. Quando a prefeitura e o governo se apoiam, se ajudam. Fundamental. Então a gente tem um grande evento como o The Town, o NFL, o metrô funcionando 24 horas, CPTM funcionando 24 horas. Aproveito para agradecer e parabenizar a equipe do metrô. Além de, sim, serem grandes parceiros, inovadores também. A gente fez várias ativações em parceria com o metrô para alguns grandes shows, nessa ideia da cidade respirar mais o evento para além do evento. Isso é muito importante também. E acho que a gente sempre está reciclando e se atentando ao que está acontecendo no mundo. Então, eu fui convidado para os últimos 2 Super Bowl pela NFL. Eu vou no evento, eu gosto de futebol americano. Mas para muito além de assistir o jogo, eu reparo as ativações que eles fazem, como é o acesso, como é a entrada, de que forma que eles posicionam os LEDs. O jeito que eles fazem o show do intervalo lá deles, o halftime show da NFL, é uma coisa inacreditável. Mas sabe, Gustavo, você vai fora e vai num show e você entra muito fácil, é tudo tranquilo, você chega lá, senta no seu lugar, é tudo mapeado e tal. E no Brasil você sempre tinha aquela sensação que era uma guerra para você conseguir assistir um show. Isso mudou. Mudou Completamente. completamente. Hoje você estaciona o seu carro, desce, vai com segurança até o show, entra, assiste, sai e funciona. Então, ficou muito... Por isso que as pessoas hoje vão mais. Né? Porque ela tem mais segurança e mais prazer de se divertir e saber que ela vai chegar bem, sair bem, chegar em casa tranquilamente. Eu acho que profissionalizou muito mais a área. Na minha opinião, algumas das principais agências do mundo que sabem produzir e fazer eventos são agências nossas. A gente tem grandes agências no Brasil, em São Paulo, no setor privado, que fazem grandes eventos. Você vai num evento de determinadas agências e você fala, isso daqui é exatamente o que eu consigo ver em qualquer uma dessas grandes cidades de entretenimento, como Nova York, Las Vegas, Miami, etc. E o próprio produtor também teve uma profissionalização e uma evolução muito grande na área. Eu acho que o carnaval é a prova do como a gente está sabendo fazer evento, e a gente, não estou falando da SP Tour só, estou falando a gente como setor de eventos, sabe fazer evento. E acho que o outro ponto é o como o poder público e as gestões atuais de prefeitura e governo do estado enxergam o setor. Dentro do poder público, o evento sempre foi um pouco marginalizado. E a gestão da prefeitura e do governo do estado atual não enxerga como motor econômico. Claro. Impacto turístico, impacto econômico. São 20 bilhões de impacto econômico do nosso setor para São Paulo em 2024. Cidade. Então, isso é muito grande. A gente está falando, impacto econômico não é taxa, não é imposto arrecadado. Impacto econômico é motorista de aplicativo com mais corrida, taxista com mais corrida, rede hoteleira mais lotada, o bar, o restaurante vendendo mais. Fora o imposto recolhido. Claro, que também é significativo. Que é significativo e que reverte em outros setores para ajudar outros setores. Qual é o seu maior desafio hoje? Nosso maior desafio é manter e continuar dando o ritmo que a gente vem dando de
não estabilizar, a gente tem que manter a empresa oxigenando. Então, a gente trouxe a NFL, a gente trouxe a Fórmula E WEC, a gente participa do The Town, da Fórmula 1, etc. A gente fez o maior carnaval do Brasil. Então, tomar um cuidado para não estagnar ou não achar que o dever está cumprido. O dever não está cumprido. Você não tem nenhuma cara de zona de conforto. Não, nunca. Então, Está sempre se desafiando. E eu acho que a gente tentar isso ao máximo, porque o que eu acredito que eu tenho 12 milhões de chefes. Eu trabalho para 12 milhões de pessoas, que são os 12 milhões que moram na cidade. Fora os turistas que vêm de fora, porque a gente não deixa de trabalhar para eles sempre voltarem. Enquanto eu ocupar o espaço que eu ocupo, eu acho que eu não posso me dar o trabalho de descansar ou de, não, a gente fez o evento grande, agora por uns 2 meses vamos ficar protocolar. Acho que eu tenho que tentar dar melhor todo dia, a equipe também, e a gente tem uma equipe assim. Mas o grande desafio é a gente continuar trazendo coisas novas. E sempre buscando desonerar a máquina pública e fazer isso em mais parceria com o setor privado. Que você gera emprego, faz os empreendedores trabalharem, é isso que a gente mais gosta aqui. Sem dúvida. Né? Dar emprego, dar oportunidade de negócio para as empresas. Então, se tem negócio que você pode fazer em parceria com a iniciativa privada, é negócio que você está gerando para a cidade. Com né? certeza. E que o cara começa aqui, depois ele continua fazendo outros eventos dele, de não sei o quê. Quer dizer, é só um começo, é só um empurrão que depois a coisa anda. Agora, eu vejo que você tem pequenos desafios também. Eu encontrei com ele no carnaval e falava assim, não, eu vou fazer... Como é que você me falou? Acidente zero? Como é que é? Eu já estou há não sei quantas horas, não sei quantos dias e nós estamos com acidente zero. Eu quero fechar esse carnaval com acidente zero. A gente não teve nenhum... Pequenos desafios que você se põe a cada evento, a cada dia. Isso é muito legal, né? E não teve problema, né? O carnaval são 16 milhões e meio de pessoas. Eu não vou ser hipócrita ou mentir que você não fica receoso de eventualmente poder ter algum problema. Um caso muito extremo, uma pessoa chegar a falecer, alguma coisa do tipo. Sabe como funciona juntar milhões de pessoas no lugar. Então, uma responsabilidade sempre. A gente trabalha bastante, a gente rezava bastante para ficar tudo bem, ficou. Mas esse era um ponto muito importante para a gente do carnaval, porque o folião tem que ir lá se divertir. Ponto. O ambulante tem que ir lá vender a bebida dele. Ponto. E por aí vai, todo mundo. A gente tem que ter um olhar das pessoas, além de se divertir, ficarem bem em segurança, em conforto. Então, o extremo calor era algo que preocupava. A gente fez distribuição de água, a gente fez jato de esguicho para as pessoas se refrescarem ao longo dos blocos. Teve bloco que era entre 11 e 3 da tarde, eu tava lá. Eu fiquei no campo o tempo inteiro. Eu vi. O asfalto, a sensação era de 40 e poucos graus. Então, hidratar as pessoas é muita gente, é preocupação. Então, é por isso que a gente teve uma atenção redobrada, um trabalho redobrado, e por isso também que eu acho importante acompanhar pessoalmente, estar pessoalmente, ver o que está acontecendo. Então, a gente ficou na linha de vida, que é o espaço para além dos blocos, onde ficam os serviços PM, ambulância, bombeiros, etc., para conseguir garantir que tudo corresse bem. Não, se existe uma coisa que você não é, aquele cara que trabalha no escritório, né? E conta a história que está vendo lá de dentro do escritório. Ele está em todos os eventos, eu não sei como você faz. Olha, acompanha o Instagram do Gustavo, porque é divertido. Obrigado, ele não para... Como é que é? Gustavo Pires.oficial. Gustavo Pires.oficial. É muito legal, porque ele acompanha todos os eventos. E sempre vai mostrando tudo pra gente estar acontecendo. O backstage é bem legal. E brasileiro gosta de backstage, né? Sim. Ver as coisas, ver as novidades, ver o que está acontecendo. Bom, obrigada mesmo. Me conta, deixa para a nossa turma aqui uma mensagem, Gustavo. Acreditem em São Paulo, acreditem no Brasil. Acho que eu falava muito com a Cris aqui antes e a gente se espelha muito nela para falar sobre isso, mas São Paulo é terra das oportunidades. Fique atento, se renove. Se dedique. Eu acho que a gente tem um problema, não sei dizer muito bem geracional, mas das pessoas cada vez quererem se dedicar menos, encarar como qualidade de vida não ser útil. Eu acho que a principal qualidade de vida é ser útil, ser dedicado e ir atrás dos seus objetivos, suar a camisa mesmo para conseguir atingir seus principais objetivos e com certeza com isso ter uma vida melhor para sua família, para você, para todos e acima de tudo se sentir útil. Se valorizar, eu acho que isso é muito importante. Tá certo, é isso aí. Quando a gente acredita que dá, e a gente tem otimismo, força, né? Isso, gente, de novo, vem muito do treino, e o Gustavo é um exemplo incrível sobre isso.
a gente faz acontecer, né? Então, o sonho, ele está mais próximo do que parece. Ser protagonista da sua vida é muito bom. Não deixa... Essa história, não, a vida vai te levando. Não, as oportunidades vão aparecendo, mas você tem cavalo selado, passou o monte. Eu falo que a sorte sempre me pegou trabalhando. Você É me achou isso, trabalhando. é isso. Ah, mas você teve sorte? Tive, mas eu estava lá trabalhando, viu? Na hora que a sorte apareceu. Tem uma que eu acho que é da Billie Diniz, que é mais ou menos o seguinte, a frase eu não lembro exatamente, mas tem pessoas que sonham que as coisas vão acontecer, a gente acorda cedo e vai trabalhar. Uma coisa mais ou menos assim, eu acredito nisso. Você fica sonhando, mas não faz, não tem ação. Se você não tiver ação, a coisa não vai acontecer Exato, mesmo. você Nunca tem vai ação. sair do sonho. Ele tem razão. E a sorte sempre te encontrou trabalhando é ótima também, muito boa. Eu falo isso toda hora. Não, mas a Cristiana, mas você teve sorte. Eu falei, não, eu tive realmente. Sou uma pessoa abençoada, tive sorte. Tive bastante problema também. Mas a sorte sempre me achou trabalhando. Porque eu estava lá na hora certa, no lugar certo, e trabalhando. Aí você vê essa oportunidade e pega ela para você, entendeu? Com certeza. Porque passa. As oportunidades passam na nossa frente o tempo todo. certeza. Passa que nem um trem mesmo, né? Se você não pegar, alguém pega na estação seguinte. E se você não estiver preparado também, porque as histórias tem que estar preparado para as oportunidades. É isso, maravilhoso, não é, gente? Bom, agora você vai ter que prometer de voltar aqui para me contar os novos eventos, assim que você fechar esses eventos novos, viu? Combinadíssimo. Gente, maravilhosa conversa. Não deixe de assistir, não deixe de dar um like nesse vídeo e comunicar, compartilhar sobre o Papo de Tubarões, porque aqui a gente só recebe os maiores CEOs e founders desse Brasil e presidentes incríveis como o Gustavo, que mostram pra gente que dá para fazer. É só querer. Obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigado a você, Cris. Foi muito bom.